Olá, hoje então vamos responder mais um vídeo aqui de um canal, né? É um canal que, para variar, o cara é protestante e ele começa a vomitar mentira. E protestante, quando quer ser imparcial, é ridículo, né? Ele quer ensinar sobre a origem da Bíblia, mas não deixa de lado aquela mania que o protestante tem de mentir. Então ele começa falando sobre a Bíblia, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia foi inspirada. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito aí. A partir de um certo momento ele começa a misturar ali o povo judeu, a nação de Israel, e faz uma mistura. Mistura que está sendo comum ultimamente aí, em vários canais aí. As pessoas querem falar sobre a Bíblia e começam a falar que a Bíblia foi escrita pelos judeus e a gente deve a Bíblia aos judeus e confunde judeus com a nação de Israel. Então, vou explicar rapidamente aqui qual que é a diferença entre uma coisa e outra aqui, né? A Bíblia foi escrita pelos judeus? Vamos ver. Ali antes de Abraão, não tinha essa terminologia nenhuma. Antes de Abraão. Época de Noé. A partir de Abraão, as descendentes de Abraão começaram a ser chamados de hebreus. Hebreus. Com o neto de Abraão ali, que foi Jacó, quando Deus trocou o nome dele para Israel, os filhos deles ali, os descendentes dele, começaram a ser chamados de povo de Israel, porque eram descendentes de Israel. Povo de Israel, mas só que ao mesmo tempo também chamados de hebreus, que eram descendentes de Abraão. E foi nesse período que foi escrita a maior parte, praticamente, maior parte não, a parte principal do Antigo Testamento. Ali, a maioria dos historiadores, né, não é consenso, mas a maioria aceita que a Torá ali foi escrita a maior parte por Moisés e também por Josué. Então Josué e Moisés, eles não eram judeus. Existia a tribo de Judá. Só que os membros da tribo de Judá eram chamados de membros da tribo de Judá. Não era chamado de judeus, né? Então eles eram chamados de hebreus naquela época. E eles escreveram a Torá. Depois, quando eles conquistaram o território de Israel, eles formaram o território de Israel, a nação de Israel. Então, nesse período ali, no período do rei Davi, no período de Salomão, no período de Saul, eles eram chamados de israelitas. Todas as tribos viviam ali, as 12 tribos. E eram chamados de israelitas. Depois que Salomão morreu, os filhos dele dividiram o território. Ficou Israel no norte, continuaram sendo chamados de israelitas, e Judá no sul. E Judá no sul ficou habitada pelos judeus e pela tribo de Levi. Então ficou os judeus e os levitas no sul e o restante no norte, em Israel. Só que a parte de cima do norte, quando foi para a Babilônia, eles se dissolveram, se perdeu. Não teve continuação, não teve sequência. E os que estavam ali em Judá, né, ao sul ali, esses sim eram chamados de judeus. A partir daí que eles começaram a ser chamados de judeus. E os judeus, eles não perderam, não se perderam, não foi se diluído quando eles foram para a Babilônia. Eles conseguiram manter o bloco deles, né? E depois, quando eles saíram da Babilônia, deu sequência. Aí os judeus, já depois de saíram da Babilônia, se dividiram em vários partidos, né? Começaram a se dividir entre fariseus, saduceus, essênios, zelotas e por aí vai. E então, o que a gente deve das escrituras aos judeus foi o que foi produzido, né? Se a gente for levar o pé da letra, o que foi produzido no território do sul de Israel, de Judá, em diante. Daí em diante. Os profetas que habitavam ali no Israel, no norte, os escritos que foram feitos antes de formar a nação de Israel. Então não é certo chamar aqueles ali de escritos de judeus. Deixa bem claro isso.
Judeu é uma coisa, israelita é outra, hebreus são outra coisa. E nessa sequência ali, mais na frente vão ter quem? Nós, os cristãos, né? Então é isso, Deus faz eleições, Deus elege um povo e vai coordenando, vai peneirando e vai fazendo as alianças dele. Então, só para ter essa distinção aí, né? Porque é errado. Falar que nós devemos as escrituras aos judeus, né? Aí ele falou outra coisa no vídeo dele, que os escribas identificavam o que era inspirado e o que não era. Mas ao mesmo tempo ele fala que os deuterocanônicos não foram considerados pelos judeus. Ora as bolas. Depois da Babilônia, os escritos dos judeus estavam dispersos, estavam esparramados pelo mundo. Eles não tinham ainda um cano na Babilônia. Quando eles saíram da Babilônia, ainda não tinham um cano, os judeus. Eles tinham vários escritos espalhados, porque os judeus tiveram a diáspora, né? Antes ali da segunda diáspora ali do Império Romano, eles tiveram uma primeira diáspora. Desculpa aí que caiu o celular aqui. Quando o Império Grego tomou conta ali, eles se dispersaram. E nesse período ali, por volta do século 3 a.C., uma determinada pessoa ali, importante no Império Grego, decidiu juntar os escritos dos judeus, né? E ele pediu que o imperador mandasse alguns escribas judeus para traduzir alguns escritos para o grego. E os escribas foram e traduziram. Os escribas. Ele falou aqui que os escribas que identificaram que era inspirado ou não. Então os escribas foram e traduziram os escritos judeus para a língua grega, por volta do século 3, 2 a.C. E deu origem ao que nós chamamos hoje de Septuaginta. É o primeiro cânon judeu, né? E a primeira tradução da língua original que foi escrita para outra língua, que no caso foi o grego. Então foram os próprios escribas que reconheceram a legitimidade da Septuaginta. E para quem não sabe o que é Septuaginta, quiser saber melhor, entra na playlist, vai lá no cursos, História da Bíblia, lá eu explico certinho o que foi a Septuaginta. Então, se os escribas que decidiram que era inspirado, e eles decidiram que a Septuaginta era inspirada, e a Septuaginta, por sua vez, tinha os deuterocanônicos, como os deuterocanônicos não foram inspirados? O que acontece é que depois que surgiram os cristãos e começaram a trazer muita gente do judaísmo para o cristianismo, os judeus se reuniram por volta ali do ano 100 depois de Cristo e fizeram um concílio judaico, chamado de Concílio de Jâmnia. E nesse concílio eles fizeram duas coisas. Várias coisas ali, mas duas coisas é o mais importante. Eles formularam um cânon deles. Nesse cânon eles tiraram tudo ali que tivesse um resquício de cristianismo dentro das escrituras deles e excomungaram os cristãos e formularam um cânon do Antigo Testamento, excluindo o que hoje nós chamamos de deuterocanônicos. Então os deuterocanônicos foram excluídos num concílio judaico anticristão. Foi um concílio feito com ódio dos cristãos, proibindo os cristãos de frequentar as sinagogas. Então você acha que um concílio anticristão poderia ter inspiração do Espírito Santo para dizer se o que era inspirado e o que não era? Lembrando que nesse concílio eles excomungaram os cristãos, eles proibiram os cristãos de entrar nas sinagogas. Será que o Espírito Santo inspiraria esse concílio? Então, se os escribas
foram as pessoas que decidiram quem era inspirado ou não, o que era inspirado ou não. Os deuterocanônicos são inspirados, porque na Septuaginta, traduzida pelos próprios escribas, continha os deuterocanônicos. E eu aconselho aí na playlist, no meu canal, cursos História da Bíblia. Na primeira parte do curso eu já falo sobre a Septuaginta. Aí ele fala que os deuterocanônicos são considerados apócrifos pelos protestantes, ou seja, não inspirados. Apócrifo e não inspirado não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apócrifo quer dizer oculto, escondido, uma coisa assim. Apócrifo, né, é um termo assim usado para os livros que não entraram em cano nenhum. Apócrifos são os livros que não entraram em cano nenhum, nem no cano judaico, nem no cano católico, nem no cano protestante. Então, se você chamar os livros gnósticos, por exemplo, os evangelhos de gnósticos de apócrifo, tá certo, eles não entraram em cano nenhum. Agora, chamar os deuterocanônicos de apócrifo, isso é burrice, porque eles constam no cano católico. E se consta no cano católico, não pode ser oculto. Está no cano, caramba. Como que apócrifo se está na nossa Bíblia? Não inspirados é uma coisa. Apócrifo é outra. Pelo amor de Deus. Aprenda a distinguir as coisas. E se eles forem inspirados ou não, eu já falei aqui, né? Vocês aí decidam. Qual autoridade, qual concílio teve a maior autoridade para dizer o que era inspirado ou não? Os que determinaram a Septuaginta ou o concílio de Jâmina, anticristão, que excluiu os deuterocanônicos? Ele fala o seguinte, 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38, tira a legitimidade dos livros, né? Porque o autor se refere à narração histórica e à inspiração, né? Então ele fala assim, 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 38, aquele versículo lá tira, né, a legitimidade de todos os deuterocanônicos. Porque está escrito lá, se eu não me engano, que, né, se contém algum erro, ele pede desculpa, aquilo que foi escrito, ele tentou transmitir apenas os acontecimentos históricos. Então ele se refere a isso, né? Ele quer dizer o seguinte, o que eu quis contar aqui foram acontecimentos históricos. Se tem algum erro histórico, eu peço desculpa. Mas eu tentei colocar o que eu presenciei. É isso que ele faz. E se isso tira a autoridade dos deuterocanônicos, se a gente pegar ali o capítulo 1 de Lucas, ali o início, ali, capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai tirar a legitimidade de Lucas também. E por consequência de todo o Novo Testamento. Porque Lucas ali no capítulo 1, versículo 1 ao 3, ele fala o seguinte: muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. É um acontecimento histórico. Como nolos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Aqui Lucas está falando que ele sequer presenciou. Ele está falando que ele escreveu coisas que falaram para ele nem presenciou aquilo que ele está escrevendo. Então, quer dizer, Lucas ali está querendo escrever um acontecimento histórico. Em nenhum momento ele fala, estou escrevendo alguma coisa inspirada. Estou escrevendo acontecimentos que falaram para mim que aconteceu. Eu sequer presenciei. Então, se você for analisar friamente, de maneira cética, segundo Macabeus, Lucas está do mesmo jeito. Só que, se por um lado ele atesta ali que segundo Macabeus não vale, por causa daquele versículo 38 do capítulo 15, se a gente for lá ver em Jeremias 36, versículo 4, a gente vai ver Jeremias atestando a inspiração do livro de Baruque. E por que Baruque não está na Bíblia protestante? Jeremias, próprio Jeremias atesta a inspiração dele. Jeremias 36, versículo 4.
Jeremias aqui atestando a autenticidade do livro de Baruque. Por que o livro de Baruque não está na Bíblia protestante? Então, ele fala também que os livros deuterocanônicos são livros apenas históricos. Não são inspirados e por isso não deve formar doutrina com eles. Apenas para estudar a história. O protestante usa os deuterocanônicos. Só que Jesus ali, os apóstolos, eles usaram os deuterocanônicos para ensinar. Pega lá e compara. Compara Mateus 6, versículo 7, com Eclesiástico, capítulo 7, versículo 15. Compara Mateus 6, versículo 12, com Eclesiástico 28, versículo 2. Hebreus 11, 35, com 2 Macabeus 7, 9. Lucas 6, 31, com Tobias 4, 15. Lucas 1, 55, com Eclesiástico 10, 17. E pega também ali Lucas 12, versículos 16 ao 21, com Eclesiástico 11, 18 e 19. Você vai ver. São coisas retiradas dos deuterocanônicos, que os discípulos ali e Jesus usaram. Aí ele começa, conta a palhaçada. Primeiro ele ataca os deuterocanônicos. Depois ele ataca aquela palhaçada baboseira lá do negócio de Constantino. Então ele diz que Constantino oficializou a religião católica no Império Romano, né? Ele fala que foi Constantino que tornou obrigatório a religião católica no Império Romano. E depois ele põe uma errata lá no vídeo dele. Ele fala e depois ele põe uma errata, né, corrigindo isso aí. Só que depois que ele já falou aquela besteira, o que segue depois já é besteira, porque ele começa com uma besteira, coloca errata na besteira, e o que ele fala depois ele não corrige. Então o que fala depois não vale. O Constantino oficializou o catolicismo como religião oficial do Império. Ele fala também que a Inquisição motivou a revolta de Lutero. Isso é piada, né? Só que Lutero se revoltou por causa da Inquisição. É uma piada, né? Então, vai lá na playlist minha, lá, e vê lá. Eu não sei se está. Acho que está resposta católica lá, Inquisição Protestante. Né? Eu respondi um trouxa lá. Vai lá, vê a Inquisição Protestante lá, aqui no meu canal aqui. Vou falar que Lutero se revoltou por causa da Inquisição. Aí depois ele fala que Trento foi uma contra-reforma. Nele se determinou a tradição está acima da Bíblia e que os deuterocanônicos são inspirados. A tradição está acima da Bíblia, então. Foi decidido lá em Trento. Meu Deus do céu. Ai. E somente lá em Trento foi considerado inspirados os deuterocanônicos. Eles foram inspirados em Nicéia, em 325, no Concílio de Laodiceia, em 364, Concílio de Hipona, 393, Concílio de Cartago, em 397. Como somente lá em Trento que foi considerado inspirado? Ai, meu Deus do céu. Ele ataca primeiro os deuterocanônicos, depois Constantino e por último ele fala das indulgências. Eu vou deixar a questão das indulgências para depois fazer um vídeo à parte, para completar esse vídeo aqui. Depois eu coloco o link aqui embaixo. Então eu vou fazer depois um vídeo falando sobre as indulgências. Outra besteira que ele fala lá, e muito protestante também fala. Não sabe nada de indulgência e quer dar palpite, quer falar. Então por enquanto fica isso aqui. A resposta sobre os deuterocanônicos e essa palhaçada aqui que ele falou de Constantino aqui, que dá para dar risada, né? E as indulgências eu vou fazer um vídeo à parte para responder. Então por enquanto esse aqui é a resposta católica pro vídeo lá do Vai na Bíblia. Vai na Bíblia, vai na onda deles que eles vão parar no inferno.